Capítulo 139. Bênção ou maldição? É inevitável que os jovens façam amizades, e fatalmente sentirão a influência delas. Há misteriosos laços que unem as pessoas entre si, de modo que o coração de uma responde ao coração da outra. Uma capta as ideias, os sentimentos, o espírito do outro. Essa amizade pode ser uma bênção ou uma maldição. Os jovens podem ajudar e fortalecer uns aos outros, melhorando no comportamento, no temperamento, no conhecimento. Ou, se permitem a si mesmos tornar-se negligentes e infiéis, podem exercer uma influência desmoralizadora. A questão da escolha de amizades é algo que os alunos devem aprender a considerar com seriedade. Entre os jovens que frequentam nossas escolas, sempre haverá duas classes: os que procuram agradar a Deus e obedecer aos professores, e os que estão cheios de um espírito rebelde. Se os jovens seguem a multidão para fazer o mal, sua influência é colocada ao lado do inimigo. Desencaminharão aqueles que não têm nutrido princípios de inabalável fidelidade. Com razão se tem dito: dize-me com quem andas, e te direi quem és. O jovem não percebe o quanto seu caráter e reputação são afetados pela escolha de suas amizades. A pessoa busca a companhia daqueles cujos gostos, hábitos e práticas são parecidos com os seus. Os que preferem a companhia dos ignorantes e viciados à dos sábios e bons mostram que seu próprio caráter é defeituoso. A princípio, seus gostos e hábitos podem ser totalmente diferentes daqueles cuja companhia procuram. Mas, à medida que se misturam com essa classe, seus pensamentos e sentimentos mudam, sacrificam os princípios corretos e, insensivelmente, mas de maneira inevitável, descem ao nível de suas amizades. Como uma corrente sempre participa das propriedades do solo que atravessa, assim os princípios e hábitos dos jovens tomam invariavelmente a cor do caráter de suas companhias. A medida da resistência. A resistência do caráter consiste em duas coisas: força de vontade e domínio de si próprio. Muitos jovens confundem paixões fortes e não controladas com firmeza de caráter. Mas a verdade é que aquele que é governado por suas paixões é um fraco. A verdadeira grandeza e nobreza do homem é medida por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos, e não pela capacidade desses sentimentos para vencê-lo. O homem mais forte é aquele que, embora sensível à ofensa, ainda refreia a paixão e perdoa aos inimigos. Deus nos deu capacidade intelectual e moral, mas, em grande medida, cada um é o arquiteto de seu próprio caráter. Cada dia a estrutura mais se aproxima do final. A palavra de Deus nos adverte a prestar atenção quanto à maneira como construímos, para ver se nosso edifício está fundado na rocha eterna. Aproxima-se o tempo em que nossa obra se revelará tal como é. Agora é o tempo para todos cultivarem as faculdades que Deus lhes deu, para que formem caráter aproveitável aqui e para uma vida mais elevada no futuro. A fé em Cristo como Salvador pessoal dará firmeza e solidez ao caráter. Os que têm genuína fé em Cristo serão sensatos, lembrando-se de que os olhos de Deus estão sobre eles, que o juiz de todos os homens está pesando os valores morais, que os seres celestes estão observando para ver que tipo de caráter está sendo desenvolvido. A razão por que os jovens cometem erros tão graves é que não aprendem com a experiência dos que já viveram mais que eles. Os alunos não podem ridicularizar as advertências e instruções de pais e professores. Devem guardar cada lição, compreendendo ao mesmo tempo sua necessidade de ensino mais profundo que qualquer ser humano pode lhes dar. Quando Cristo habita no coração pela fé, seu espírito se torna uma força para purificar e dar vida à pessoa. A verdade no coração não pode deixar de exercer influência corretiva sobre o viver. Lembrem-se os alunos que estão longe de casa, não mais sob a direta influência dos pais, de que o olhar do Pai Celeste está sobre eles. Ele ama os jovens, conhece suas necessidades, compreende suas tentações. Vê neles grandes possibilidades e está pronto a ajudá-los a alcançar o mais elevado padrão,
caso reconheçam suas necessidades e busquem nele o auxílio. Estudante, noite e dia, as orações de seus pais sobem a Deus em favor de você. Dia a dia, seu amorável interesse o acompanha. Ouça suas súplicas e advertências e decida que, por todos os meios ao seu alcance, se colocará acima do mal que o circunda. Você não tem ideia de quão traiçoeiramente o inimigo trabalhará para corromper-lhe a mente e os hábitos e desenvolver em você princípios incorretos. Você talvez não veja o perigo real ao dar o primeiro passo na futilidade e na busca do prazer, e pense que quando desejar mudar de atitude, será capaz de proceder corretamente com tanta facilidade como antes de se entregar ao mal. Mas isso é um engano. Pela escolha de más companhias, muitos têm sido desviados, passo a passo, do caminho da virtude para o abismo da desobediência e libertinagem, em que antes achariam impossível imergir. O aluno que se rende à tentação enfraquece sua influência para o bem, e aquele que, por um procedimento errado, se torna agente do inimigo, deve prestar contas a Deus pela parte que desempenhou em pôr pedra de tropeço no caminho de outros. Por que os estudantes se uniriam ao grande apóstata? Por que se tornariam instrumentos para tentar a outros? Por que, em vez disso, não estudariam para ajudar e animar seus colegas e professores? É seu privilégio auxiliar os professores a levar os fardos e enfrentar as dificuldades que Satanás desejaria tornar desanimadoramente pesadas e difíceis. Podem criar uma atmosfera benéfica e animadora. Todo estudante pode experimentar a consciência de estar ao lado de Cristo, mostrando respeito pela ordem, diligência e obediência, e recusando-se a dar o mínimo que seja de sua capacidade ou influência ao grande inimigo de tudo quanto é bom e que eleva. O estudante que tem conscienciosa consideração pela verdade e uma verdadeira concepção do dever pode fazer muito no sentido de influenciar os colegas na direção de Cristo. Os jovens que estão unidos ao Salvador não serão indisciplinados, não considerarão egoístamente o prazer e satisfação próprios. Porque são um com Cristo em espírito, serão um com Ele em ação. Os estudantes mais velhos de nossas escolas devem lembrar-se de que está em seu poder moldar os hábitos e práticas dos alunos mais novos, e deveriam aproveitar ao máximo cada oportunidade de o fazer. Decidam esses estudantes não entregar seus companheiros nas mãos do inimigo através de sua influência. Jesus ajudará todos os que confiarem nele. Os que estão ligados com Cristo têm felicidade ao seu dispor. Seguem o caminho que o Salvador mostra, crucificando por amor dele a natureza humana, com suas inclinações e desejos. Eles firmaram suas esperanças em Cristo, e as tempestades da terra não têm poder para movê-los do firme fundamento. Digno de confiança. Cabe a vocês, moços e moças, decidir se tornarão dignos de confiança e fiéis, prontos e decididos a ficar do lado certo, não importem as circunstâncias. Desejam formar bons hábitos? Então busquem a companhia dos que têm moral firme e cujo objetivo tende ao bem. As preciosas horas do tempo de graça lhes são concedidas para que possam remover cada defeito de caráter, e você deve procurar fazer isto, não apenas para obter a vida futura, mas para que sejam úteis nesta vida. O bom caráter é um capital mais valioso do que o ouro e a prata. Não é afetado por crises nem fracassos, e no dia em que as riquezas terrestres forem destruídas, ele apresentará frutos abundantes. Integridade, firmeza e perseverança são qualidades que todos devem diligentemente cultivar, porque eles revestem seu possuidor de um poder irresistível, um poder que os torna forte para fazer o bem, forte para resistir ao mal, forte para suportar a adversidade. O amor à verdade e um senso da responsabilidade de glorificar a Deus são mais poderosos dos incentivos para o aperfeiçoamento do intelecto. Com esse estímulo à ação, o estudante não pode ser leviano. Estará sempre atento. Estudará como se estivesse sob as vistas de Deus,
sabendo que todo o céu está empenhado na obra de sua educação. Ele se tornará nobre de espírito, generoso, bondoso, cortês, semelhante a Cristo, eficiente. Coração e mente trabalharão em harmonia com a vontade de Deus.